Leão amassa o Corinthians e consegue uma vitória mágica na Copa do Brasil. Papão sucumbe diante do Fluminense dentro do Maracanã. E o Águia é goleado pelo Fortaleza no Castelão. Copa do Brasil em destaque e as quartas de final do Parazão para você a partir de agora no Nashville Segundo Guerra. Meio de semana de Copa do Brasil. Começou na terça-feira com a goleada imposta pelo Fortaleza sobre o Águia dentro do Estádio Castelão. Jogando em casa, o Fortaleza derrotou a equipe aguiana por 6-1, meia dúzia a 1. Foi uma grande exibição do Fortaleza. E o Águia, pressionado desde o início, não conseguiu segurar o ímpeto do tricolor do PC e acabou goleado fragorosamente. E, aliás, vale destacar, o goleiro Axel Lopes foi a melhor figura do jogo, o grande destaque, evitando outros gols da equipe cearense. Vitória esmagadora do Fortaleza, há o jogo da volta a ser cumprido no dia 26, mas a situação é irreversível, eu diria, no caso do Águia. Na quarta-feira, no Maracanã, o Fluminense só precisou do primeiro tempo para liquidar a fatura e vencer o Paysandu por 3-0. No segundo tempo, menos impetuoso, menos incisivo, menos intenso, o tricolor tocou bola, ainda tentou, ainda criou algumas alternativas. O Paysandu não conseguiu jogar com as linhas baixas, foi pressionado desde o início. Até certo ponto, os 3-0 ficaram de bom tamanho para a exibição pífia do Paysandu Esporte Clube. E o Fluminense, é bom que se diga, não forçou a barra, ganhou com tranquilidade. Teremos o jogo da volta no dia 25 e a situação é muito difícil para o Paysandu. O jogo será no Mangueirão, mas o Papão encontrou pela frente o time que pratica o melhor futebol no Brasil neste momento. Então, realmente, situação muito complicada para o Paysandu. E quem nos deu a alegria neste meio de semana pela Copa do Brasil foi o Clube do Remo. E que alegria, hein? Com o Mangueirão abarrotado, quase 45 mil pessoas presentes no estádio, o Leão Azul amassou, pressionou, empurrou o Corinthians para trás e venceu por 2-0. E poderia ter sido mais. Aliás, deveria ter sido mais. O Remo fez 1-0 em mais um contra-ataque de Almanac, o gol marcado pelo Richard Franco no primeiro tempo, e na segunda etapa o Muriqui começou e terminou a jogada do segundo gol. Vitória espetacular do Clube do Remo. Poderia ter sido mais, é justo que a gente diga isso, o Remo merecia vencer por um placar mais dilatado, acabou ficando nos 2-0, fez festa com a sua torcida, o Corinthians não conseguiu jogar porque o Remo não permitiu. Pablo Roberto é o grande protagonista técnico do time do Clube do Remo. Muriqui cresce com a presença do meia azulino e foi assim mais uma vez no jogo da quarta-feira. Que festa linda, que vitória do Clube do Remo, tirando de uma vez por todas aquele peso da desclassificação há muitos anos com o gol contra do Castor. O Remo vai para o jogo da volta no Itaquerão com uma vantagem significativa, mas sabe que haverá muita pressão. E tem consciência de tudo isso. O importante é que o Leão Azul mostrou a força do seu futebol, resgatou o prestígio com a sua torcida, que esteve presente empurrando o time. Uma vitória maiúscula do Leão Azul, sem dúvida alguma. Agora fica um registro negativo com relação à organização, à logística, acesso e entrada no Mangueirão. Cerca de 5 mil torcedores não conseguiram entrar no estádio com ingresso na mão, inclusive de camarote. Uma pena. Houve o fechamento dos portões, torcedores revoltados, problemas sérios. Essa logística precisa ser melhorada, precisa ser ajustada. Não cabe isso. Uma renda de quase 3 milhões de reais, o Remo faturou aproximadamente 2 milhões e 300 de arrecadação de cota, além dos 2 milhões e 100 pela participação na terceira fase da Copa do Brasil. E vai com uma vantagem para chegar à quarta fase, o que seria inédito neste formato atual da competição mais democrática e mais rentável, mais milionária do futebol brasileiro. Parabéns ao Clube do Remo, uma vitória que nos revigora, que traz de volta a certeza que o futebol paraense pode sim voltar aos seus momentos de glória. E é o que nós esperamos, sem dúvida alguma. Agora, muda o chip.
Campeonato Paraense nesse final de semana, no sábado, Caeté e Remo, 18 horas no Mangueirão. O Caeté vai pegar esse embalo, né, da torcida do Remo. A arrecadação do jogo de sábado é da equipe bragantina, jogo no Mangueirão, com certeza com a presença do torcedor azulino. E o técnico Marcelo Cabo pode inclusive repetir a escalação. Diego Tavares ficou fora, o Matheus Galdesani entrou na equipe, foi um formato diferente e isso deu resultado sem dúvida alguma. Então, qual a provável escalação do Remo para o jogo contra o Caeté? Início das quartas de final para o Guerreiro Caeteuara e para o Leão Azul de Antônio Baena. É importante dizer que o Ícaro não jogará porque foi expulso no clássico contra o Paysandu no último domingo. Então, a tendência é que Diego Ivo forme com Diego Guerra a zaga azulina. Então, o Remo vai para campo com Vinícius, Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Leonan, Uchoa, Richard Franco, Pablo Roberto e Matheus Galdesani, na frente Muriqui e Pedro Vitor. No domingo à tarde, o Águia vai receber a equipe do Castanhal, jogo da volta. O Águia venceu o primeiro jogo e agora no Zinho Oliveira vai atuar pelo empate para chegar à semifinal, onde já está o Cametá. E às 18 horas no Mangueirão, a Tuna recebe o Paysandu. A Tuna passou o jogo para o Mangueirão na expectativa de um público maior, mas a derrota do Paysandu para o Fluminense pode tirar o ímpeto, deve tirar o ímpeto da torcida bicolor para este jogo de ida pelas quartas de final do Campeonato Paraense. E o técnico Márcio Fernandes, obviamente, terá de volta o Vinícius Leite na equipe e deve ter a formatação mais ou menos parecida com a do Repá do último domingo. Não sei se haverá alguma surpresa, alguma novidade do técnico Márcio Fernandes. Então o Paysandu pode jogar com Thiago Coelho, Edilson, Genilson, Filemon e Igor Fernandes. No meio-campo, João Vieira, Giovani e Ricardinho ou Fernando Gabriel. Na frente, Bruno Alves, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Este pode ser o time do Paysandu para o jogo de domingo contra a Tuna. Vira-se a página da Copa do Brasil, o foco é o Parazão para o final de semana que está chegando. É isso, amigos, saúde a todos. Até a próxima.